Bom, pessoal, vou fazer aqui um áudio refletindo aqui sobre o livro do Walter Longo, que não tem necessariamente a ver com as páginas, né? Já seria assim o início de uma conclusão final. Obviamente que eu vou continuar dando uma olhada, mas a gente vai chegando a algumas conclusões. A primeira palavra que me veio hoje, eu vou escrever um artigo, é a palavra desamparo. Bom dia, é a palavra desamparo. Eu sinto desamparo, e eu vou chamar de desamparo intelectual, desamparo científico, e que é resultado de um ciclo de perda de alguns alicerces, que a gente pode chamar de valores também, né? A concentração que a gente sofreu, né, das organizações, de várias organizações, gerou uma perda de valores e de propósitos. As organizações passaram a não ser mais cobradas, fiscalizadas pelas pessoas, e elas passaram a se servir da sociedade, de maneira geral. E aí inclui a academia, né? E aí você pega esse livro do Walter Longo, ele vai ocupar um papel que teoricamente seria um papel ocupado, né, pelos cientistas, para explicar o que está acontecendo, para fazer um mergulho histórico e tal. E se vocês pararem aí para pensar, quais são os autores, as pesquisas da academia nessa área de ciências humanas, que você pode destacar um livro aqui no Brasil, um só, de alguém que possa contribuir para esse debate de forma um pouco mais sofisticada, mais científica, agregar, que venha da academia. Não tem, cara. Não tem. Os caras estão lá produzindo que nem os malucos, tendo que cumprir meta lá, mas tudo da academia para a própria academia, né? O objetivo é publicar em revistas acadêmicas que são consumidos pelos acadêmicos, que publicam para as revistas acadêmicas, que são consumidos pelos acadêmicos. Então, teoricamente, você tem ali um hiato total. Não existe ali teoricamente ali você tem um trabalho de rigor científico, teoricamente, né? Pseudo-rigor científico que você não pratica. E aí você... Bom dia. Bom dia. E aí você, então, tem um desamparo. Então, o livro do Walter Longo é um esforço... Bom dia, campeão. O livro do Walter Longo é um esforço de um trabalho, e eu bato palma para ele. É um esforço de um trabalho que o cara quer fazer alguma coisa interessante, né? Tem coisas interessantes, né? Ele vai procurar na história, ele percebe que tem que ir para a história, ele percebe o aumento da personalização, e por aí vai. Então tem várias coisas interessantes ali. Bom dia. Tem várias coisas interessantes ali. Mas o que acontece? Falta base. Então, assim, quem deveria estar fazendo, e que teria, digamos assim, pseudo tempo, base, todo um arcabouço, não faz. E quem quer fazer não tem um arcabouço. Porque, vamos lá, da onde parte o Walter Longo? E vamos comparar então com a nossa escola. Nós temos
Nós temos aí uma espécie de, que a gente chama de núcleo duro, e o núcleo duro parte de um absurdo filosófico, de um outro absurdo teórico. E aí, a partir desse absurdo, a sociedade não enxerga determinadas coisas e tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Então você parte do quê? Quais são os absurdos que a gente parte? A gente parte, mudou a mídia, mudou a sociedade. Você tem uma tradição de 70 anos dos pensadores. Então é uma inteligência somada. É uma inteligência que vai se somando. Não é só a inteligência do Pierre Levy, a inteligência do McLuhan, a nossa inteligência pensando sobre o tema. É uma inteligência que vai sendo somada a partir desse absurdo. Bom dia, bom dia. E aí a gente então... E aí você tem várias pesquisas que foram feitas em torno disso. Aí você tem uma pessoa inteligente, bom dia, você tem uma pessoa inteligente, você vê que o Walter Longo é um cara inteligente, sagaz, o livro é bem escrito, o livro é bem articulado, né? E de onde é que você vê que ele partiu? Tem lá um autor que ele foi inspirador dele, mas ele partiu, na minha opinião, de um título interessante. Idade Média e Idade Mídia. Que é uma coisa, digamos, bom dia, querido, vendável nesse mercado. Ele precisa de um diferencial competitivo, ele está no mercado das palestras, ele precisa ter um diferencial, e aí ele cria um troço, e em torno desse núcleo duro, digamos assim, que mudou a Idade Média e Idade Mídia, ele resolve desenvolver um livro todo e uma concepção toda de sociedade, e aí ele vai buscar na história justificativas para defender esse título. E ele vai tentar o tempo todo criar uma espécie que eu chamo de talvez aberração, uma espécie de aberração, né? Não há uma escola de pensamento, não há fatos importantes, e isso também é uma coisa que vai se consolidando para mim. Se você tem um futurista, na minha opinião, que não fala de aumento populacional, porque quando o Walter Longo fala de Big Data, quando a gente fala de complexidade, quando a gente fala de exponencial, são todos sintomas de uma coisa só: o aumento populacional. O que é uma empresa? Uma empresa é uma instituição que foi criada para servir aos consumidores. Então, se eu tenho uma cidade com 20 mil habitantes e essa cidade passa para 140 mil, essa empresa ela vai ter que dar uma transformada, porque aquela empresa que atendia 20 não pode ser igual a quem atende 140. E quando a gente faz esse salto, a gente cria uma mudança de conjuntura e não de estrutura. E aí vem a ideia da mídia. Quando ele fala que a gente está vivendo agora a Idade Mídia, é como se a gente nunca tivesse vivido a Idade Mídia. Aí você fala, né, pô, isso é detalhe, isso é besteira. Mas é besteira. Mas é em cima dessas besteiras que o cara vai sugerir, então, que o grande barato é o Big Data. Aí quando você para pensar nesse conceito do Big Data é o quê? Você já tinha um volume enorme de informação na sociedade para atender 7 bilhões e você abriu a porteira dos dados. Então você hoje tem ele botou até os números lá, um negócio gigantesco a ser administrado. E aí o que acontece? Bom dia. Você não consegue administrar isso pelo modelo antigo. Um centro não consegue trabalhar com tanta complexidade. E aí você tem o apoio do pessoal da escola austríaca, que a gente tem estudado.
né, que você precisa, e aí vai ter a ver com o livro do Adam Smith que eu vou pegar, da mão invisível. Você precisa praticar uma ordem espontânea para descentralizar as decisões e permitir que a gente viva essa individualidade que ele está falando. E aí ele vê a individualidade que a gente está vivendo como uma coisa absoluta. Agora nós temos individualidade. Bom dia, bom dia. Agora nós temos individualidade, o aumento da taxa de individualidade, e antes a gente não tinha. Então, assim, falta. Aí o que é interessante é o seguinte: não basta ser inteligente. Você vê também o Salib e o Magaldi, você percebe uma inteligência ali. Pessoas de mercado, inteligentes, etc. tal. Mas falta um arcabouço científico. Não tem essa prática. E quem tem a prática do arcabouço científico não escreve para o mercado. E aí existe aí o desamparo, que é o que a gente está tentando levar. Então não adianta nada você ser inteligente, você gostar de um jogo de palavras, idade média e idade mídia, e sair escrevendo, tentando justificar isso, né? E dizer assim, mas peraí, alguém escreveu sobre mídia? Alguém escreveu sobre essas passagens? Existe algum autor que possa me ajudar nisso? Essa é uma coisa básica de uma tese de mestrado e doutorado. Você fazer um alinhamento com os autores que, de alguma forma, estudaram aquilo. Isso é uma coisa importante. Peraí, tem um pessoal lá da escola canadense que falou das rupturas de mídia. Ah, então é um fenômeno social recorrente? Então não faz sentido falar em idade mídia, né? Então tem uma coisa que eu falo sempre aqui na escola, que é um equilíbrio entre o comercial e o conceitual, que é um equilíbrio difícil, porque você não pode mudar os seus conceitos para poder vender fácil, e nem você ficar totalmente conceitual e não vender para ninguém. Então é um diálogo constante com as pessoas, com o mercado. E aí você, em alguns momentos, em vários momentos aqui, eu falo, daqui eu não passo. Eu não vou mudar isso aqui para poder flexibilizar para o mercado, porque o mercado também tem que andar em direção aos conceitos que a gente considera adequados. Não sou eu que só tenho que ir ao mercado, o mercado também tem que andar. É a ideia do Bill Wilson. Bom dia. Não adianta você chegar para um cara que está bebendo para ele parar de beber. Ele não vai parar de beber. Ele tem que dar um primeiro passo. E é isso que a gente tem feito aqui. Faz as iscas todas e tem determinadas pessoas que querem parar de beber essa intoxicação e chegam. Então eu vejo isso. Eu vejo assim, o livro do Walter Longo como um livro sem arcabouço científico, com algumas bases de arcabouço científico fundamentais. Então, eu diria, qualquer futurista, na minha opinião, é como se a gente estivesse falando de cigarro, a gente vai fazer uma campanha contra o câncer de pulmão, mas a gente não quer falar de cigarro, a gente não ignora o fator cigarro para o câncer de pulmão. Aí você fala, não, peraí, se a gente ignorar o cigarro, não dá para falar de câncer de pulmão. Porque é uma coisa auto-evidente. Como eu acho auto-evidente, qualquer pessoa que esteja falando sobre o futuro, não falar do aumento demográfico. Ele pode até ter uma interpretação sobre o aumento demográfico diferente da nossa. Mas não falar nada, não mostrar que o Harari também cai nesse erro. Ou seja, a gente sai de 1 para 7 bilhões, sai de 3 bilhões de pratos de comida por dia para 21 bilhões de pratos de comida por dia. Isso tem um impacto fortíssimo em toda a sociedade, né? E aí isso não é levado em conta quando se fala das crises. Então a gente está vivendo uma crise de metodologia e não uma crise conceitual. Os conceitos que foram construídos para a gente, né, da sociedade liberal que a gente construiu para chegar até aqui, eles precisam de uma renovação. Mas não quer dizer que esses alicerces estão com problema, porque a gente tem uma nova situação. Bom dia.
conjuntural e não estrutural. Aí o Harari vai dizer que existe uma crise, etc., sem botar o fator da complexidade. E a outra coisa é o fenômeno social recorrente das mídias. Qualquer futurista que ignorar isso, na minha opinião, já começa com o problema. Bom dia. Porque a gente não vai enxergar os efeitos da mídia no passado. Aí você vai falar, não, Nipo, dá para fazer sim. Tudo bem, você pode até forçar a barra. E o Walter Longo chega a determinadas coisas que a gente chega também. O aumento da individualidade. Ele fala sobre isso. Então ele fala, as empresas têm que estar preocupadas com o aumento da individualidade, elas têm que oferecer personalização. Só que aí o que ele vai fazer? Elas continuam do mesmo modelo de gestão, usando o Big Data, é o Big Data da gestão. E não o Big Data da curadoria, que é que o Uber está praticando, o YouTube está praticando, é um Big Data completamente diferente. Pensa nisso. Ele não está preocupado em que vai ser produzido, ele está preocupado com outros problemas completamente distintos. É outro Big Data, porque não é ele que coloca os produtos no mercado, ele não pode obrigar as pessoas a colocarem os produtos. Ele tem que ver como é que ele vai administrar isso. Então tem o Big Data? Óbvio que tem. Tem o Big Cocô, tem o Big Xixi, né? Bom dia. Tem o Big Pés, tem o Big Mãos, tem o Big Nariz, porque tudo aumentou. Agora, como é que a gente administra isso? Aí a história mostra que a gente descentraliza e que a gente muda o modelo de comando e controle, como foi a chegada da prensa, a passagem da monarquia para a república. Bom dia. Por mais que o cara queira falar alguma coisa interessante, se ele não parte dessas premissas, é mais ou menos a mesma coisa de você querer combater o câncer de pulmão e não querer falar de cigarro. E aí a coisa fica capenga. Por mais inteligente, por mais interessante que algumas coisas apareçam. Isso reforça as ideias. É a minha maneira de pensar. O que vocês dizem?